Nós vivemos numa sociedade onde quase nunca nós podemos parar. Trabalho, educação, economia, política, a correria do dia a dia é o combustível da nossa sociedade. E de repente, um vírus faz tudo isso parar. Hoje nós vamos colocar em discussão a pandemia do coronavírus no mundo na nossa série Conexão com a Educação. Eu sou o professor Sérgio Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Smart Groups. A primeira pergunta que se faz é o que é o coronavírus, também conhecido como Covid-19. Ele é um tipo de família de vírus que causa infecções respiratórias. No dia 31 de dezembro, a OMS comunicou uma pneumonia de origem desconhecida que apareceu em Wuhan, na província de Hubei, na China. Poucos dias depois, já tinham se identificados 44 casos de coronavírus. O vírus começou a se alastrar a uma velocidade muito grande. Em 21 de janeiro, a China tinha identificado 278 casos de coronavírus. Um mês depois, o número já era quase 300 vezes maior. O regime chinês adotou medidas de contenção do vírus, mas não impediu que ele se alastrasse por todo o mundo. Em 23 de fevereiro, Itália e Coreia do Sul já apresentam casos de pessoas infectadas com coronavírus. Em 7 de março, a Itália se assusta. O número de pessoas contaminadas explode de uma maneira nunca vista antes. Na contramão, a Coreia do Sul começa a controlar a disseminação do vírus na sua sociedade. Por que o coronavírus preocupa tanto todo mundo? O coronavírus ele pode causar doenças respiratórias extremamente graves e que vão causar grande impacto nos sistemas públicos de saúde, com possibilidades de muitas mortes. Entre essas doenças, tem duas síndromes: a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS. O que é que acontece? Quando o paciente é um pouco mais idoso, é do grupo de risco, tem hipertensão, diabetes ou doenças respiratórias, ele está propenso a desenvolver essa doença de uma forma mais fatal. E por quê? O sistema imunológico de uma pessoa mais idosa não responde tão bem a essas síndromes, ao coronavírus, como responde de uma pessoa mais jovem. Então, as pessoas mais idosas são o grupo de risco para o coronavírus. Então, cabe a gente proteger os nossos idosos para que eles não sejam infectados com coronavírus. Porque para uma pessoa que é desse grupo de risco, o coronavírus pode ser fatal. Uma das grandes preocupações dos países de todo o mundo em relação ao coronavírus é a velocidade da sua propagação. Depois da China, os primeiros países a apresentarem casos do coronavírus foi o Japão e a Coreia do Sul. Porém, os casos mais graves são na Itália, no Irã, na Coreia do Sul, Espanha e França. Nesses 5 países, eles já representam mais de 1/3 dos casos de coronavírus no mundo. E, em particular, no Irã e na Itália, existe uma grande preocupação com a taxa de mortalidade, que já chega a 7% e está muito acima da média dos outros países. Agora, por que esse vírus se propaga de uma maneira tão rápida? Bem, geralmente, culturas de bactérias, de vírus, têm o chamado crescimento exponencial. E para a gente entender o que é esse crescimento exponencial, imagine o seguinte: que no primeiro dia tenha uma pessoa infectada com coronavírus. Essa pessoa vai infectar no segundo dia 3 novas pessoas. Cada uma dessas 3 novas pessoas vão infectar mais 3. E essa cadeia continua com cada pessoa infectando 3 nos dias posteriores. O que é que vai acontecer? Num período muito curto de tempo, eu vou ter um grande número de pessoas infectadas se não forem tomadas medidas de contenção da pandemia. Então, esse crescimento exponencial é o que explica a velocidade da propagação do coronavírus.
Como o crescimento do número de casos do coronavírus é exponencial, o seu gráfico é uma curva. E essa curva ela vai ter aqui um ponto máximo, onde eu vou ter o maior número possível de casos para um determinado período, e depois esse número de casos começa a decair. Qual o problema dessa curva chegar a esse ponto máximo aqui de casos num período muito curto de tempo? Os sistemas de saúde vão entrar em colapso, porque vai ter uma grande quantidade de pessoas doentes e o sistema não vai conseguir atender a todos. Então, o ideal é que a gente tome medidas de prevenção para que essa curva chegue aqui no seu ponto máximo e num valor bem menor em um período de tempo muito maior. Porque sendo assim, se a gente achatar essa curva, se a gente espalhar o gráfico dessa curva, a gente consegue com que os sistemas de saúde, no nosso caso o SUS, consiga atender mais pessoas e salvar mais vidas. Para que essa curva seja achatada, é fundamental que a gente tome medidas de prevenção eficazes. Na Coreia do Sul, que foi um dos primeiros países a apresentar casos de coronavírus depois da China, eles tomaram 3 medidas que foram extremamente eficientes para conseguirem achatar essa curva e controlar o coronavírus no país. A primeira delas foi o teste em massa. Foi uma das estratégias adotadas para que o número de infecções caíssem drasticamente na Coreia do Sul. E se entenda por essa questão de teste em massa, não que a gente tem que testar todo mundo para o coronavírus, mas qualquer pessoa que apresente sintomas que dê indícios que ele possa ter coronavírus deve ser testado, porque se ele não for testado, ele é um potencial transmissor desse vírus para outras pessoas. O segundo ponto, não menos importante, é a questão do isolamento social. Se você conseguir não se aglomerar, não ficar perto de pessoas, ficar na sua residência, o risco de você estar exposto a esse vírus é muito menor. Então, o isolamento social foi uma outra medida que os sul-coreanos adotaram e tiveram sucesso para controlar o coronavírus. E ainda usaram a geolocalização por meio de telefones para controlar as pessoas que estavam em isolamento social e apresentavam sintomas leves do coronavírus que não precisaram ir para os hospitais. Então essas pessoas eram controladas por meio dos seus telefones através de um sistema de geolocalização. Essas 3 medidas fizeram com que a Coreia do Sul conseguisse reduzir e controlar o número de casos do coronavírus de uma forma bastante eficiente. Como nós podemos nos proteger do coronavírus? As primeiras medidas são medidas de higiene pessoal, como por exemplo, sempre lavar as mãos com água e sabão, esfregando adequadamente e por pelo menos 20 segundos. Fazer o mesmo ao chegar em casa ou antes de manusear os alimentos. Ande sempre com um frasco de álcool gel dentro da bolsa, para que você possa higienizar as mãos nos locais que não tenha água e sabão disponíveis. Higienize sempre as mãos, seja com álcool gel ou com água e sabão, nos locais onde você toca superfícies que potencialmente estejam infectadas. Evite tocar com as mãos na boca, nos olhos ou no nariz em ambientes públicos. As máscaras elas devem ser usadas por profissionais da saúde ou por pessoas infectadas. Ao tossir ou espirrar, use as dobras do braço e não as mãos. Evite locais com grandes aglomerações de pessoas. Faça o isolamento social. Agora, faça o isolamento social da maneira correta. E lembre, isolamento social não é férias. E muito cuidado no grupo de risco que são os idosos. Acompanhe a imprensa oficial e profissional para que a gente não caia em fake news e entre em pânico. E por fim, vale lembrar o seguinte, que a prevenção é a sua melhor proteção contra o coronavírus. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série Conexão com a Educação. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.